Depois de ficar 4 dias enfurnado em GTA V nova geração, aliás, já assistiu a nossa análise? Tá aí, assiste. Ficou muito legal. Finalmente, agora a gente dá segmento para desentupir os conteúdos que estavam no canal. Hoje a gente vai falar de Fidelity FX Super Resolution 2.0, o upscaling temporal. Exatamente, vamos falar dessa parada e até mesmo. E consoles, como é que fica? Será que vai ter a feature? Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. O assunto de hoje, é claro, é óbvio, é lógico, Fidelity FX Super Resolution 2.0, o upscaling temporal, que vem na sequência direta de Fidelity FX Super Resolution 1.0, o upscaling spatial. Da hora, né? Viraria série esses nomes que os caras colocam. Bacana, então. Vamos discutir sobre essa parada. Muita gente, eu tô vendo, tá tônica, tratando como uma novidade. A própria AMD colocou como tecnologia revolucionária, mas o fato é claro, é óbvio, é lógico, não é bem assim tão revolucionário. O que também não deixa de ser muito legal e super positivo nas questões de resolução dinâmica e sobrevida de GPUs. Incluindo, é claro, é óbvio, é lógico, GPUs de consoles, que toda a tecnologia que traz uma sobrevida, que economiza custo computacional, é uma boa para consoles, já que consoles são feitos para durar uma geração inteira, e mesmo que essa geração nova não está sendo totalmente aproveitada, uma hora ela começará a ser. Então é super importante tecnologias que fazem isso. Vamos começar explicando essa parada aí do upscaling temporal que a AMD disponibilizou. Aliás, ela disponibilizou só o anúncio, ainda não tem a tecnologia liberada, deve seguir os mesmos moldes em relação ao Fidelity FX 1.0, uma tecnologia open source que será distribuída e com facilidade de inclusão no pipeline gráfico das engines gráficas de qualquer jogo que você queira distribuir, é só querer colocar. Pois bem, a AMD colocou e modificou a sua tecnologia. Fidelity FX Super Resolution 1.0, que trazia o Upscaling Spatial, ele é focado simplesmente na reconstrução de contornos em volta da imagem, ou seja, áreas, os espaços das áreas, e se reutilizava alguns pixels desses próprios contornos para gerar a nova resolução. O upscaling temporal, ele carrega esse nome, aliás, tem várias tecnologias temporais em computação gráfica, porque ele pega do quadro passado, ou seja, temporal. Ele usa o tempo passado para renderizar o tempo futuro. Daí o nome, temporal. E ele trabalha um pouco diferente, ele não faz detecção de contornos e áreas em si. Ele faz uma vetorização de imagem. Vetorização em geometria analítica é simplesmente o ato de entender e detectar as retas que são iguais e a direção que elas andam. Isso é muito importante para a movimentação. O upscaling temporal é utilizado em DLSS também e XeSS. Eu adoro esse nome da Intel. XeSS. Né, da tecnologia da Intel, que trabalham com Machine Learning. Diferente da tecnologia da Intel e da NVIDIA, o DLSS, o upscaling temporal do Fidelity FX Super Resolution 2.0 não trabalha com processamento sobre Machine Learning. E aí começa uma parada muito louca nas matérias e opiniões de tecnologia. A galera é muito focada, e desculpa realmente mandar real aqui, a galera é muito focada em marketing, a galera é muito focada em hardware, a galera é muito focada em datasheet de placa de vídeo. Isso tampa a visão deles de uma lacuna enorme que existe do outro lado, que é software. Upscaling temporal não precisa e nunca precisou estar condicionado a machine learning. O upscaling temporal e tecnologias temporal existem há anos. Por exemplo, o temporal anti-aliasing, TAA. Então, isso necessariamente não precisa, e a AMD não foi pioneira nisso. E como assim, Godcoz, a AMD não foi pioneira nisso? Conheçam a fabulosa, incrível Unreal Engine 5. Temporal Super Resolution
Vamos lá, repetir de novo. Temporal Super Resolution. Temporal Super Resolution da Unreal Engine 5 é os mesmos moldes que o Fidelity FX 2.0 deve trazer. É claro que em concepções de engenharia podem ser diferentes, porque estamos falando de uma produção feita para uma única engine, e a AMD traz o adorno de amplitude e escalabilidade para qualquer pipeline gráfico. Então, sim, os modelos e processos devem ser diferentes, mas a ideia no escopo geral é a mesma. Temporal Super Resolution da Unreal Engine 5 também não trabalha com processos de Machine Learning. Ou seja, vincular temporal upscaling só porque a DLSS e XESS tem é um erro absoluto, porque isso não necessariamente precisa estar lá. O ponto interessante de tudo isso é que as tecnologias são as mesmas, mas por que o Machine Learning então usa o temporal se ele não precisaria? Porque estamos falando de temporal, quadro passado. A diferença do Machine Learning é que ele vê milhares de quadros passados. Exatamente. São milhares de imagens que são processadas. Então é um temporal com maior fidelidade, escalabilidade e até mesmo melhor performance. E provavelmente DLSS e XESS continuem oferecendo um resultado superior ao próprio Fidelity FX 2.0. Por quê? Eu sou intelista ou nivigista? Não, porque Machine Learning processa muitas imagens, não só compara o quadro anterior. Mas isso não quer dizer que a tecnologia seja ruim, nem um pouco. Vamos dar uma olhadinha nas imagens que a AMD disponibilizou pra gente. Aliás, vamos dar uma especulada de probabilidade, de proporcionabilidade, ou vamos dar uma de Sherlock Holmes só. Porque parabéns a todo o marketing mundial e global da AMD. Vocês são fera mesmo, verdadeiro Albert Einstein. Vocês colocam e disponibilizam para download uma imagem em 4K, legal, totalmente alterada com logotipos e dizeres na imagem. Ou seja, jogou dentro do Photoshop, uma imagem automaticamente já perde toda a sua estrutura inicial. Ou seja, as imagens que a AMD disponibilizou para a gente fazer download e verificar são totalmente inconclusivas, porque o material primário já foi modificado. O Photoshop deles modificou. Parabéns aí. Mas o logo ficou bonito. O logo lá, Fidelity, ficou lindo. Ficou lindo, Fidelity FX, assim, você coloca embaixo. Para isso a gente vai utilizar um novo processo chamado AIDA Vision. Eu estreiei ele na nossa análise de GTA V da nova geração. Já assistiu essa análise? Assista essa análise. Pelo tudo que é mais sagrado na sua vida, assista essa análise e reassista. Coloque no favoritos, deixa automática no player, mete ela no repeat e vai dormir. Porque deu muito trampo fazer essa análise. Tá? Nossa senhora, deu muito trampo. Então assista essa análise. Por favor. Esse processo é bem legal, porque a gente usa o modelo treinado de Machine Learning para detectar objetos de interesse, pontos de interesse dentro de uma imagem. Pontos de interesse são exatamente objetos retilíneos. É muito até parecido com o que um upscaling temporal faz. A gente detecta pontos de interesse retilíneos e também que tem movimentos geométricos dentro da imagem. Ou seja, a ideia aqui, eu não vou descovar bit, é que quanto mais ponto tem detectado por um processo computacional que nós utilizamos, melhor é a qualidade da imagem. Tá aí na tela, você já está vendo as comparações aí, e sim, tem um ganho. Lógico que esse ganho não leve isso como uma certeza de ganho, pelo amor de Deus, já falei que a AMD lá alterou a imagem, então a gente não tem a matriz genuína. Mas mesmo na proporção, então vamos tratar isso como proporção, não como medição, a proporção a gente traz aí para você que teve um ganho aí, e tem uma quedinha quando a gente passa para o 2.0, mas em relação ao 1.0 é gritante a diferença, mostrando que também tá lá. Aliás, eu recortei aí a imagem, porque se eu for usar a imagem inteira, vai considerar os logotipos. Como empresa que produz GPU de altíssima tecnologia e CPU me faz uma dessa? Perfeito, a gente já olhou em AIDA aí, a nossa especulação de Sherlock Holmes na matriz destruída da AMD. Agora, olhando com super zoom aí também, a gente verifica a diferença das três imagens. A parte de cima é bem visual, vai dar um ganho positivo legal. Temporal upscaling, a vetorização de análise geométrica, acaba fazendo uma boa diferença nas visões. Como eu disse, não deve se comportar igual o DLSS, nem XESS, porque nós estamos olhando apenas um quadro do passado e não é um treinamento de milhões de quadros, como é feito nessas tecnologias. No entanto, também é muito parecida com a da Unreal Engine 5, que da Unreal Engine 5 deve ainda continuar numa vantagem até, porque ela tem Nanite, e o Nanite é uma tecnologia que tem a capacidade de renderizar mais
triângulos, mais polígonos na tela, e isso é melhor para um temporal upscaling, por quê? Porque o quadro anterior, que vai ser a matriz temporal, ele tem mais detalhes para gerar as retas e movimentações de detecção. Legal, bacana, a compatibilidade deve seguir os mesmos moldes de Fidelity FX Super Resolution 1.0, várias placas de vídeo, inclusive placas de vídeo NVIDIA. Se a gente for até de novo comparar com Super Resolução Temporal da Unreal Engine 5, ela é compatível com Shader 5.0, que isso é a partir de DirectX 11, ou seja, várias placas entram aí no quesito, o que ajuda mais. E agora para console. Para console a parada é bem simples, a galera sempre pergunta, console vai rodar, console não vai rodar? Gente, é um algoritmo de resolução que é compatível com pixel shader, que os consoles estão até além, né? Os consoles são capazes de rodar pixel shader 6.0, então sim, é possível de rodar, não tem problema nenhum, nada impediria que rode, mas os consoles sempre demoram um pouco mais, porque você tem que levar em consideração que não é só modificar na engine. Muita coisa de pipeline gráfico de console tá nos SDKs dos consoles, então depende também de uma aprimoração e uma manutenção tanto da Sony quanto da Microsoft para entregar para os desenvolvedores. Assim que entregar, eles podem utilizar. E você vai saber, e aí que tá, no PC vem escrito, no console você vai saber, se o cara deixar lá para você usar ou não o Fidelity FX, vai estar lá escrito. Se não, ele vai poder fazer uma nota falando que tá usando a tecnologia, ou simplesmente colocar lá e não falar nada. É isso que pode acontecer, sinceramente, porque os presets de consoles são moldados, então literalmente vai ser muito difícil a gente saber quando e quantos jogos estão utilizando. Aliás, apesar do anúncio oficial da Fidelity FX com a Xbox, a qual eles têm parceria, não há nenhum adorno tecnológico que impediria de utilizar a Fidelity FX no PlayStation 5. RDNA também, a mesma arquitetura, e aliás, funciona em GCN, porque não funcionaria no PlayStation 5. Isso daí é só especulação à toa. Funciona. Agora, quando? Quantos vão colocar? E se eles vão avisar, nos consoles a gente nunca vai saber esse número real, porque o preset é definido. Então, você coloca lá e você não sabe se o cara colocou ou não colocou. Aliás, sendo open source, eu posso pegar esse código, alterar ele e criar minha própria tecnologia. É isso que pode acontecer também com Fidelity FX. Os próprios engenheiros das engines gráficas dos desenvolvedores podem criar soluções a partir da base do código deles e modificar e não colocar lá Fidelity FX justamente porque ele já modificou. Enfim, nos consoles a coisa fica mais difícil da gente detectar. Mas se você pergunta se é possível ou não, sim, é possível estar lá. Se vão colocar, a gente não sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotkos e até a próxima.